Olá, pessoal. Muito boa noite. Nós somos o GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. O meu nome é Liane, sou uma das colaboradoras desse grupo e estamos aqui essa noite para apresentar mais um evangelho. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar esse conhecimento, e aqueles que nos assistem sempre também. Vamos aí compartilhar com aquelas pessoas que vocês acreditam que possam entender e que possa fazer bem esse novo conhecimento, tá bom? O tema desse mês são as colônias espirituais. O Marcelo começou na segunda-feira passada e eu agora dou continuidade e assim vai até o final do mês de outubro. E antes da gente começar, eu vou pedir a todos que se sintam à vontade para cerrar um pouquinho os seus olhos, deixar um pouquinho os problemas lá fora e vamos agora aqui agradecer a essa oportunidade. Agradecer, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, o aprendizado, a oportunidade de sermos melhores. Que saibamos através da tua luz fazer com que o amor que carregamos dentro de nós seja compartilhado da melhor maneira possível e que o nosso aprendizado nessa encarnação seja melhor a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, gente. Como eu disse, o nosso tema de hoje é uma das muitas colônias espirituais que nós temos, e vamos falar de nosso lar, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E eu vou tentar compartilhar a tela só um pouquinho aí. O livro que a gente que vai estudar hoje é o Nosso Lar, como eu falei, né? Essa é uma capa mais atualizada, diferente da minha, mas o conteúdo, gente, é o mesmo. Então, o que constitui o nosso lar? Além de ser uma colônia espiritual, né? A gente vai falar mais para frente, mas esse livro tem 50 capítulos. É claro que dentro desse pouco tempo que a gente tem, eu já não consigo falar de todos os capítulos. Então, eu pensei alguns que eu considero que sejam importantes, mas nada como ler o livro ou reler ele novamente, não é? E, junto a ele, eu sugiro o filme Nosso Lar, que ilustra muito bem alguns momentos do livro, né? É como todo filme só faz sentido quando a gente lê o livro. É bem isso que eu quero dizer. Mas vale a pena pela ilustração. A gente consegue, às vezes, visualizar ou compreender melhor aquela colocação de algum capítulo, enfim, tá bom? Então, além dos 50 capítulos, a gente vê a história do próprio André Luiz, que era um médico aqui na Terra, porém muito voltado às questões materiais, né? O ter, né? Ele queria ter coisas boas, uma vida boa, e não a questão do ser. Então,
tem todo um acontecimento em cima de uma prática do próprio André, de uma vivência do próprio André Luiz. Então, para ilustrar um pouquinho, eu trouxe um trailer do filme Nosso Lar, que quem já viu, relembra algumas cenas, e quem não viu, espero que provoque aí a vontade de assistir o filme Nosso Lar, tá bom? Então, deixa eu passar para o próximo slide, que é o trailer, tá bom? André! Acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Depois do trailer, eu espero que tenha ajudado vocês a relembrar alguma coisinha. A gente vai ver um pouquinho o que é o Nosso Lar, que colônia é essa, dentre as muitas outras colônias que a gente se encontra aqui, tá? Então, a localização do Nosso Lar é exatamente em cima do estado do Rio de Janeiro, tá? E, então, como uma cidade espiritual de transição, é um local onde nos foi concedida, por acréscimo de misericórdia, olha isso, divina, alguns poucos que se preparam à ascensão espiritual, né? E que a maioria volte à Terra em serviços renovados, em serviços mais relevantes, tá? É uma colônia essencialmente de trabalho e de realizações, tá? Então, o André Luiz, quando desencarna, ele vai para o Nosso Lar, tá? E aí ele conta, ao seu ver, né, como se desenvolve as questões administrativas, de governadoria, do Nosso Lar. E aí ele apresenta para nós 6 ministérios, tá bom? Que são esses aqui abaixo: o regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Esses 4 primeiros são para onde a maioria das pessoas que se dispõem ao trabalho, que elas vão. O de elevação, de união de vida,
divina são para seres mais espiritualizados. Então, o Ministério da Regeneração são constituem deveres de testemunhos mais pesados. Então, para quem vai para esse ministério, vai se deparar com testemunhos mais, né, profundos, mais pesados. O auxílio são tarefas que exigem bastante esforço mental, físico, tá? A comunicação são trabalhos que exigem uma noção de responsabilidade individual. O esclarecimento é um ministério de grande capacidade de trabalhos e valores. E de elevação, a renúncia, esses primeiros 4. Agora, o de elevação, de união divina, de elevação é a renúncia e iluminação. São espíritos que estão preparados, né, para renunciar e iluminar aí, né? E a união divina são aqueles que têm um conhecimento justo e aplicação do amor, universal. Então, é isso que a gente encontra, a princípio, no nosso lar. Muito bem. Aqui a gente tem uma representação, embora não esteja muito clara aí esse slide, mas a gente percebe aí na parte central dessa imagem a governadoria. Então, é através dela que se distribuem os trabalhos aí, para onde eles acham que a gente esteja capaz de estar, né? Onde a gente poderia prestar o serviço mais relevante, vai? Então, todos os ministérios que eu acabei de falar aí em volta dessa governadoria. Em seguida, uma nova ilustração do nosso lar. A gente vê isso no filme, tá? E tem uma novela que o Marcelo também falou na segunda-feira passada, que chama-se A Viagem, né? E que fala muito bem desses momentos do nosso lar, tirando o resto do contexto da novela, mas ela tem a gente consegue perceber bons momentos, assim, do nosso lar em relação ao que a gente pode ver quando chegarmos lá, né? Mais uma vez, um ministério, provavelmente aí, que não tem exatamente qual seria ele, mas são construções que a gente se depara em coisas meio futuristas, talvez, mas representa aí algo que a gente não vê ainda, e não sei se ainda veremos aqui na Terra, tá bom? Então, são ilustrações aí. Aí, o que acontece? Quando o André desencarna, ele vai pro umbral, né? Então, a gente vê o filme, para quem viu o filme e quem lê o livro, que ele começa a descrever como é a situação que ele se encontra. Então, o umbral é um lugar de uma região de tudo que não tem finalidade em nada, nenhum momento, para os planos superiores. Não tem nada que nos eleve. E lá se agrupam os revoltados e desesperados de todas as espécies. Então, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Então, se eu tenho um momento de intranquilidade, se eu tenho um momento raivoso,
eu vou atrair através do meu pensamento, esses espíritos afins, tá? Então, é através do pensamento que eu crio esse umbral. Então, o André se vê num local frio, escuro, feio, cheio de monstros, cheio de criaturas animalescas, pessoas desesperadas mesmo, né? Enfim. E aí, lá se encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal. Então, ali não tem ninguém, de fato, com boas intuições, boas intenções, tá? Funciona, olha que interessante, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, né? A palavra esgotamento vem de esgoto mesmo, então como se fosse um lugar de coisas fétidas, impuras, etc. Tá? Então é exatamente isso que o nosso pensamento consegue construir. E lá, cada espírito permanece o tempo que se faça necessário. Então, o André fica ali por um tempo, tá? Fugindo de tudo, de todos, né? Sujo, maltrapilho, até que ele pede ajuda. Bom, antes dele sair do umbral, ele escutava o tempo inteiro outros espíritos o chamarem de suicida. Então, ele vai compreender que ele é um suicida inconsciente. Por que ele é considerado um suicida inconsciente? Uma das primeiras cenas do filme, né, e também no livro, é quando ele faz o desencarne dele. Ele está numa mesa almoçando, né, e com os filhos jantando, os filhos estão à parte, ele com a esposa, ele acaba passando mal e ali ele desencarna. Mas o seu aparelho gástrico foi destruído pelo excesso de alimentação em bebidas alcoólicas. Então, o momento de desencarne dele é num centro cirúrgico, né, onde ele deixa o corpo físico. E ele também é acometido pelo câncer. Então, olha que interessante aqui. As ofensas aos semelhantes o conduziram à esfera dos seres doentes e inferiores. Então, é isso que traz o câncer. Então, por isso, nós temos que ter dentro de nós sempre o melhor. Vamos lá. A Elísias. Espera aí, gente. Lísias, que é um tutor dele, um colaborador do André, ele aponta algumas coisas que eu achei interessante e retirei, né, do livro aí. Lamentação denota enfermidade moral. Então, a pessoa que fica o tempo inteiro se lamentando, certamente vai criar doença que não necessariamente estava ali no compete dessa sua encarnação, né? Mas a pessoa tem o seu livre-arbítrio. O pranto desesperado não edifica o bem. Então, se eu fico me lamentando, se eu fico chorando o tempo inteiro, é claro que coisas boas eu não vou construir dentro de mim, né? Dentro da minha mente. As almas doentes, mediante o serviço, se afastam de todos, né? Então, nada serve. Tem um caso, nesse livro a gente vê várias historinhas com as quais o André convive, né? Uma delas, quando ele vai pedir a um dos ministros para voltar
rever a família dele, que ele estava com saudades da esposa e dos filhos, na frente dele, né, tinham várias outras pessoas. E tinha sempre eram atendidos em duplas, inclusive quem faz o papel do ministro é o saudoso ator que faleceu não faz muito tempo. Marido da Anissete Brum, Paulo Goulart. E ela começa, a mulher que está na frente dele, né, por ordem de chegada, enfim, começa a falar um monte de coisa, que é isso, que é aquilo, e ele falou assim, mas eu te ofereci o serviço em tal, como auxílio, você não quis. Eu te ofereci outra coisa, nós te oferecemos e você não quis nada. Mas era muito ruim, eu tinha que ficar limpando, eu tinha que estar falando com as pessoas que eu não queria falar, e tudo era não. Então, ela não teve a oportunidade, né? E aí o André começou a ficar assustado, tal, e pediu, ele falou assim, então, na hora certa, você vai ser atendido, mas você precisa se mostrar pronto ao trabalho. Almas fortes recebem o serviço como patrimônio sagrado no caminho da perfeição. Então, eu tenho que ter a minha finalidade para buscar evolução e perfeição. Todo processo evolutivo implica gradação, né? Eu consigo alguma coisa na evolução se eu estiver pronta para isso, né? E aí ele fala, e tem também um capítulo no filme, tem um momento bem interessante e até engraçado, que fala da água, né? Da água fluídica, que a gente sempre procura pedir para que vocês usem sempre uma garrafinha, sempre mentalizem boas coisas, né? E ele fala, olha que interessante, a água transporta os resíduos do corpo e também as expressões da nossa vida mental. Então, o que é que acontece? O André ainda se encontra convalescendo no processo de cura, né? Dentro de um hospital, são várias camas, e ele se encontra deitado, Lísias, que faz todo o processo de ajuda na cura dele, né? E aí tem uma pessoa do lado que está com a boca cheia de água, né? E não está lá, deitado. Aí o André falou assim, engole, isso aí é só água. Aí ele engoliu. Quando ele engoliu a água, ele começou a falar. E aí o André pegou, levantou da cama dele, foi lá, deu um copo para essa pessoa que falava muito e pediu para ele ficar com essa água na boca por 5 horas. Aí o cara fica com a boca cheia e não para de falar. Que, aliás, é uma boa atitude. É uma boa ideia para aquelas pessoas que falam muito e não dizem nada, né? Toma água aí, fica com a água na boca um pouquinho, vai fazer bem. Bom, então, quando em movimento, olha que bacana também. Sua corrente espalha a bênção de vida, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens. Por isso que a gente fala que os banhos de cachoeira e o banho de mar, ou até mesmo um banho de chuveiro, né? Quando a gente pensa numa limpeza, numa energização, elas de fato não acontecem, né? Desde que a gente use isso em benefício, para o nosso próprio benefício, né? E não para o malefício de outros, tá? E outro momento que se tem um capítulo também falando é sobre a música. A música intensifica o rendimento do serviço. Olha isso que bacana. É um estímulo de alegria. Então, a gente quando usa a música como um estímulo, como uma motivação, faz toda a diferença, não é? Eu sei porque eu sou assim, eu preciso da música para que eu faça um trabalho com maior prazer, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá. Aí vem um capítulo inteiro falando sobre o bônus hora. Bom,
Esse bônus hora funciona como aqui na Terra fosse de dinheiro na colônia espiritual. É o padrão de pagamento a todos os colaboradores. E as aquisições desse bônus hora é feita baseada nas horas de trabalho, como se fosse uma ficha individual. Você tem uma ficha e cada hora trabalhada, cada serviço prestado, você recebe esse bônus. Cada família espiritual pode conquistar um lar, só um. E uma média aí de 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir ao longo de um tempo de serviço. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa. Então, no caso do André e daquele outro que estava lá recebendo um procedimento, né, de cura, eles tinham roupa, recebiam um alimento, que é uma sopa, e eles recebiam como todos recebem. Porém, os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas, como, por exemplo, desfrutar da companhia de irmãos queridos. Então, isso é uma prerrogativa do bônus hora, tá? Cada um deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil durante as 24 horas do dia. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Existem numerosos programas de trabalho deliberados pela governadoria. Então, é o governador, os governadores que estipulam para qual trabalho, para qual serviço você está hábil a fazer, tá? Pode-se gastar esse bônus hora conquistado. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem do tempo de serviço útil, conferindo direito a preciosos títulos. Então, por exemplo, você pode repartir esses bônus, essas bênçãos que você recebeu, esses títulos, com quem você quiser. Então, exemplo de uma pessoa que está chegando, desencarnou e está chegando no nosso lar, ou uma que já se encontra, talvez não consegue, como é o caso da sobrinha do Lísias, né, que não consegue esquecer ela volta para a pátria espiritual deixando um noivo, então ela não se conforma, então ela não consegue se equilibrar. Então, por exemplo, ela poderia usar esses títulos de bônus que ela tem a favor dessa sobrinha? Até poderia. Então, é uma escolha minha se eu tenho esses bônus para doar, tá? E só que uma coisa muito importante aqui, ó, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho, não é considerado trabalho, sem os valores morais despendidos. Então, se moralmente você não tem capacidade, você não tem esse direito, tá? Então, a questão da moralidade é muito, mas muito importante no nosso lar e nessas colônias espirituais. Vamos lá. Eu retirei esse capítulo em especial, que fala de amor, alimento das almas, porque tem umas coisas bem interessantes aqui, como muita coisa no livro. Bom, tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais comprometido, mais sutil é o processo de alimentação. Que alimentação? Eu falo de alimentação em termos materiais mesmo, né? Então, a própria comida, tá? Então, se eu me equilibro no amor, eu não preciso do alimento propriamente dito. Eu já estou alimentado de um amor infinito. Os laços afetivos
Vou passar para a próxima, depois eu volto aqui. Olha, a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal constitui sólidos alimentos para a vida em si. Então, se eu me alimento de tudo isso aqui, eu não preciso de comida. Os laços afetivos aqui são maiores e muito mais fortes. O amor é o alimento puro dos corações, tá? Sutil dos corações. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho, a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito além da união física. Tem um caso do Tobias, que também é um dos que acompanham, que o André acompanha ele, né? Ele conta da história das duas mulheres que ele teve, uma que foi a primeira mulher que desencarnou muito nova e deixou 2 filhos pequenos, ele acabou esposando uma segunda pessoa que o ajudou muito com as crianças na criação, foi uma companheira, só que essa primeira mulher desencarnada que estava, ela perturbou essa segunda mulher do Tobias, né? E quando elas voltaram, quando a segunda mulher do Tobias regressou à pátria espiritual, as duas se perdoaram e conviviam juntas na mesma casa, né? Isso é possível? Isso é possível, né? Porque existe ali um amor incondicional, né? Então, assim, ao nosso ver, ao nosso parecer, pode falar, nossa, mas como assim, né? Mas sim, se eu tenho um amor infinito de Deus dentro de mim, eu consigo passar por essa coisa de ciúme, enfim, né? E aí o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrar. Então, existe o noivado no nosso lar, existe o casamento de almas no nosso lar, tá? Mas de uma forma que a gente ainda não tem essa compreensão, tá bom? Então, um capítulo muito bonito. Vamos lá. Aí o capítulo 41 também quis separar, que se chama Convocados à Luta, que fala da Segunda Guerra Mundial. E aí ela fala assim, ele fala, tem algumas, o governador fala muito, ele chama os socorristas para esse momento e fala assim: infelizes os povos que se embriagam com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Os países agressores convertem-se em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Então, a guerra é uma força tão destruidora nos círculos da carne quanto são no plano espiritual. São perturbadoras no plano espiritual. E as ações da governadoria partiram para a convocação aos serviços de socorro, os socorristas a todos que desencarnaram na Terra. E aí tem uma cena do filme que é muito emocionante, que a gente vê a chegada dos desencarnados no encontro a esses socorristas. É um momento muito, muito bonito do filme, sabe? As pessoas chegando feridas, né? E outras em macas, e essa ajuda que os socorristas e essa luz que recebem esses que estão vindo, que tiveram na guerra o seu desencarne. É muito bonita essa cena do filme. Então, assim, ele pede o socorro
o governador pede socorro à terra, cuidados com os pensamentos e as palavras, a preservação de qualquer inclinação menos digna, e a calma é a garantia do êxito. Então, a tranquilidade, a calma, tudo isso faz toda diferença nesses momentos de desencarne em massa que a gente chama, né? Então, foi necessário? Foi necessário. Aí, o governador fala em Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Tanto não é o fim que a gente está aí vivendo uma guerra invisível ainda, né? Passando aí por um momento que é a nossa terra de regeneração, mas que esses desencarnes estão sendo necessários, né? Então, volto à cena, que é muito interessante, vale a pena. E aí vocês vão perguntar, mas não estava previsto isso? Eles não puderam parar com essas ações? Mas aqui fala, ó, centralização das forças do mal, né? Mas as forças do bem não são mais fortes que as forças do mal? Sim, deveriam, né? Mas tem um momento que, assim, um pensamento que seja, ou um momento que você se distraia, 1, 2, 3, 4, 1000, faz a diferença nesse momento de, não sei se eu posso chamar disso, de uma contenção, né? Mas aconteceu e precisava acontecer, é o que fala em Mateus também, tá bom? Bom, eu retirei algumas reflexões do livro, são alguns momentos em vários capítulos do livro, né? Que eu achei bacana, interessante, e que acho que gera uma boa reflexão para nós, tá? Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio de depuração para a alma. Então, quando eu sofro, e quando eu venho as lágrimas, mas aquilo é do meu coração, do fundo do meu ser, então ele se torna um remédio, uma cura para um mal, tá? Porque eu tô sendo honesta, sincera comigo, né? A providência, muito legal isso. Nesse capítulo que fala aí dos casamentos, é bem legal, do encontro de almas, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Laura, a mãe do Lísias, ela é um espírito evoluído. E o André vive por um tempo na casa do Lísias, com a mãe, com os irmãos e com essa neta, né, essa sobrinha do Lísias, que não aceita aí a separação do noivo na Terra. Então, ela é uma pessoa de luz, só que ela decide voltar para a Terra para ajudar ela como um espírito com mais sabedoria, evoluída, ela quer ajudar a fazer uma prática melhor do bem, né? Uma prática que ela agora conhece. Então, o marido dela já estava encarnado, e ela vai se juntar a ele. Então, um momento também emocionante do filme, onde ela entra numa construção lá, um túnel, não sei explicar direito, e aí tem o momento da despedida, né? Então, os filhos choram, né? O Lísias mesmo fica triste, fica um pouco pensativo, entristecido, mas aos poucos ele aceita, porque é a missão dela, né? Então, a gente é uma separação temporária,
A gente está aqui temporariamente para depois voltar à nossa pátria, tá? Então, toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Então, esse bem, para ter sucesso, a gente tem que colocar ali todo um propósito. Aí, Jesus facilita esse êxito. Empreender ações dignas representa honra legítima para a nossa alma. Olha que bonito isso. A minha ação faz com que a minha alma se dignifique, né? Vamos refletir. Mais uma vez, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, quando eu externo essa vontade de beneficiar pessoas, ou seja lá o que for, internamente eu tenho essa prática do bem dentro de mim, né? E uma evolução aí. Muito bem. Para dizer para vocês que o final do filme também é um momento muito emocionante. O que acontece? O André, ele tem a oportunidade finalmente de voltar a reencontrar a família dele, a ver a família dele, né? Como espírito que é agora. E aí ele se depara com uma cena que ele não esperava. A mulher casada, os filhos crescidos, claro, quando ele os deixou, os filhos eram pequenos. E aí ele se sente traído, talvez, né? Então ele vê que a esposa dele está preocupada, tem um médico saindo da casa, e aí ele chega até os aposentos dele e vê uma pessoa deitada. A casa está toda diferente, com novas mobílias, tudo. E aí ele vê uma pessoa deitada, a pessoa não está passando bem, o médico foi lá porque a pessoa, o marido da mulher dele está com problema de saúde sério. E aí ele fica revoltado, né? E aí a gente percebe que uma nuvem cinzenta se apodera do André, mas ao mesmo tempo o Clarencio, que é um dos instrutores do André, ele permite que ele fique lá, o André fique na Terra por uma semana. O Clarencio falou que ia visitá-lo todos os dias, e num dos dias o Clarencio reforça a questão do amor, né? E aí o André coloca na água, que está ao lado da cabeceira da cama do marido da esposa dele, uma água onde ele energiza essa água, e logo em seguida o marido dela começa a reagir e melhorar, e fica bom, né? Aí o André entende, né, que é esse agora o papel dele, né, de fazer o bem, de não ficar pensando na vida que ele tinha aqui, que afinal ele está num processo evolutivo, né, de volta à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E aí ele, no regresso dele ao nosso lar, tem uma espécie de ele chega, né, tem uma espécie de um portal, e quando esse portal se abre, aparecem os ministros que os acompanham, né, o Lísias também, e que o recebem com muito carinho, né? Ele fala assim: você aprendeu a lição, André, né? Você sabe agora o que deve fazer. E o Lísias vira para o André e fala assim: então, André, tem gente lá na Terra esperando pelos seus livros, pelas suas publicações. Aí o André vira para o Lísias e fala assim: mas
quem que está esperando pelos meus livros, né? Falei assim, então, eu só posso dizer que é uma pessoa chamada Chico. Gente, é um momento muito bonito, aí o filme se encerra, né? Mas aí é o legado que o André Luiz nos deixa, né? Várias publicações, e começando pelo Nosso Lar, que é o principal livro dele, e é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Eu espero que todo esse, como se fala, esse spoiler, para quem ainda não leu, tenha aguçado um pouco da vontade de ler, né? Ou reler novamente, que foi o que eu fiz, para trazer isso até vocês. E o filme também, quem não viu, possa oportunizar e rever ou ver novamente é bom, né? Ou rever o filme, tá bom? É isso que eu tinha para hoje. Gratidão por estarem comigo. Gratidão a esse grupo maravilhoso ao qual eu pertenço, do qual sou um elo de amor, de esperança e principalmente, como diz os pequenos do momento Kids, né? A Caroline, o Henrique e a nossa mascote que é a Luísa, e principalmente na mais santa paz. Então, fiquem com essa paz. Até a próxima e um beijo a todos vocês. Até, gente.